Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de PCP, nossa disciplina de gestão de equipes de trabalho. Nossa disciplina hoje vai tratar o tema autonomia. Só lembrando, né, na aula passada a gente viu sobre o plano de desenvolvimento individual, onde o profissional é convidado a projetar sua carreira dentro da empresa. E com vocês também troquei aí algumas ideias, né, sugestões, como é que vocês podem se preparar desde já para poder exercer aí a atividade profissional de vocês. Bom, então o tema de hoje é autonomia. O que acontece? A autonomia no trabalho permite que nós, profissionais, tenhamos mais liberdade para tomar nossas decisões, escolher métodos, gerir nossas atividades sem a necessidade de supervisão constante, ela existe, mas não é constante, promovendo maior satisfação da nossa parte, aumento da produtividade e um ambiente muito mais colaborativo, além de evitar o microgerenciamento, aquela questão, né? O gerente ficaria o tempo todo cuidando do colaborador. O modelo que a gente conhece, ele é burocrático, centralizado, não faz mais parte, né, do sistema atual, do mercado atual. Profissionais bons e talentosos estão em busca de empresas que garantam autonomia no trabalho. E é uma grande conquista aí que aconteceu nos últimos anos. Por quê? As regras eram muito rígidas, tá, gente, nas empresas. É uma cultura rígida, né? E hoje as empresas, né, na atualidade, querem profissionais que tenham mais capacidade de tomar atitudes, né? Serem proativos, como está escrito aí, ó. Além de serem autônomos, terem proatividade, né? Serem autônomos, né, no trabalho, liberdade para agir. Não significa fazer o que quer, onde quer, quando quer. Não tem nada a ver, né? Como a gente vê aí, né, às vezes o comportamento de alguns. Faz o que quer em sala de aula aí, né? Não tem nada a ver, né, gente? Tem regras, tem um sistema a ser seguido, na verdade. Bom, para a gente perceber nessa condição que é a capacidade do profissional de se antecipar aos problemas, porque ele tem essa capacidade, ele vai agir para criar soluções sem pensar em possíveis penalidades. Olha só. Significa não esperar ordens ou ficar estagnado, parado, né? Ele pode buscar, por si só, tentar resolver o problema. Então, a imagem para ver, né? Ter autonomia no trabalho vai além de aumentar a produtividade, né? Para a gente pensar aí. Então, proporcionar autonomia no trabalho traz algumas vantagens. Vamos ver? Melhora os resultados da empresa. A equipe, na verdade, está trabalhando de forma independente. Se melhora o desempenho de toda a empresa, da equipe, principalmente, porque os colaboradores se sentem estimulados a resolver de forma independente os problemas que vão aparecendo. Acabam ganhando confiança, traz inovação para toda a organização, potencializa os resultados que a empresa espera. Você tem uma motivação para os colaboradores. Já que ele consegue o resultado, né, que ele tem autonomia para pensar, para resolver, então ele acaba, né, por si só, né, tendo uma capacidade de pensamento, de raciocínio, de solução de problemas ampliada. Tá? Então, o que se tem o resultado? Motivação e participação acaba aumentando. O senso de liderança da equipe também acaba ganhando, porque você acaba sendo responsável pelo próprio desempenho. Tá? Você mesmo é responsável pelo desempenho. Se acontecer alguma coisa de negativa, não for tudo aquilo que é esperado, né, ele acaba percebendo o erro. Então, vocês estão vendo, né, gente? É uma responsabilidade que é desenvolvida, né, sem ter a necessidade de alguém estar gerenciando ali suas atividades, suas atitudes, tá? Então, você tem ali a possibilidade de se desenvolver e aumentar a sua capacidade profissional. A importância, né, você tem aí um elevado grau de autonomia no trabalho, permite que o profissional possa estar focado na carreira, possibilita aos líderes da empresa gerir os talentos da melhor forma. Hoje a gente tem já uma boa parte de profissionais buscando no mercado, né, autonomia no trabalho. Né? Já temos empresas que atuam dessa forma, né?
as pessoas ficam em casa trabalhando, participam de agendas, reuniões, enfim, tudo aquilo que diz respeito a um processo de trabalho normal, tá? E aí ela tem liberdade, né? Imagina, está em casa, é mais tranquilo, mais sossegado, né? Então tudo isso acaba motivando a pessoa. Você não tem falta do trabalhador ao trabalho, né? Você reduz bastante. Que mais? Normalmente você tem queda na produtividade, isso é normal, né? Aquele trabalho cansativo, repetitivo, né? A gente já comentou com vocês aqui, são 9 horas diárias de segunda a quinta-feira, é cansativo. Acaba se tornando desmotivado, né? O profissional, porque ele repete sempre a mesma rotina, né? Não tem aquela quebra, né? Não tem procedimentos diferentes. Então, ele acaba perdendo a vontade de propor novas ideias, projetos para a empresa, e por aí vai. Temos aí a ausência de confiança, né? Todo mundo se sente ali como desconfiado, porque né, ele acredita que ninguém confia nele, né? Porque ele não tem autonomia, não pode realizar nada sozinho. Mais uma imagem para a gente pensar um pouco a respeito, né? Quando se trata de autonomia. E a ideia é a seguinte, né? Como desenvolver autonomia? Né? Como você pode se tornar, né, tranquilamente um bom profissional desenvolvendo suas atividades profissionais? Vamos ver aí, ó. Primeiro, você tem que entender o perfil do colaborador. Como é que ele é, como é que ele pensa, o que, que ele gosta, o que, que ele faz de mais interessante, qual é a linha de raciocínio dele, as boas características, é um perfil, né? E também as deficiências, né? Problemas que ele possa ter, que acabam atrapalhando, comprometendo o desenvolvimento profissional. Então, tudo isso diz respeito aí ao perfil do colaborador. Podemos criar metas em grupo, metas, indicadores, usados para medir se estamos no caminho certo, o caminho foi escolhido é o melhor. Como temos liberdade de ação, tudo acaba ficando mais fácil, porque eles sabem o caminho que vão seguir, as preferências. Otimizamos o tempo e ainda temos a confiança de que o negócio está caminhando para o sucesso. Então temos que ter resultado, tá? As pessoas têm autonomia, têm liberdade, mas temos que ter resultado do outro lado, né? Resultado para a empresa. Criar metas que sejam fáceis de entender e tangíveis, né? Podem ser alcançadas. Os KPIs, né, que são os desenvolvedores lá de métricas, precisam funcionar da mesma maneira, devem ser fáceis de entender, fáceis de serem monitoradas, para que a equipe saiba onde agir para corrigir eventuais falhas. Treinamento e desenvolvimento, sempre né, a questão de treinamento. Então, você realiza workshops, cursos, palestras, seminários. É uma ótima forma de engajar e estimular a criatividade das equipes. Promove o aprendizado contínuo dos colaboradores, dando a eles mais autonomia no trabalho. Então, é uma orientação que deve ser dada, né, para não ocorrer né, coisas que a gente tem visto aí no noticiário, pessoas que estavam trabalhando em casa e acabavam não executando quase nada referente ali à sua atuação profissional. Então, tem que ser muito bem elaborado. Proporcionar independência aos funcionários no trabalho não significa que o gestor não possa acompanhá-los, pelo contrário, devem ser acompanhados, monitorados. Temos reuniões de acompanhamento, feedback, deve acontecer de forma sistemática, desempenho das atividades, os resultados, problemas encontrados, forma de resolver. Acompanhamentos são extremamente produtivos e não interferem na autonomia concedida aos colaboradores. Então, vocês vão ver ao longo do tempo aí como vocês têm atividades que são realizadas que podem ser melhoradas quando você está fazendo sozinho, né? Ou de forma autônoma. Né? Não significa estar sozinho necessariamente, né? Você pode estar em contato com alguém, né? Uma equipe. Né? Você tem serviço remoto hoje que é realizado em equipe, na verdade. E quais são as estratégias que devemos buscar para poder obter né, os resultados, alcançar esses objetivos aí? Se você tem a taxa de turnover reduzida, né, a diminuição da troca de funcionários, automaticamente os gastos da organização acabam diminuindo, né, menos gente entrando e saindo, porque tem menos custo trabalhista, treinamento de novas pessoas são contratadas, tudo isso acaba diminuindo, né, praticamente se extinguindo.
Então, devemos estimular a autonomia no trabalho, porque ela é uma ótima estratégia para desenvolver e dar engajamento à equipe, né? Ela busca trabalhar com total apoio da empresa, buscando resolver os problemas, né? Tudo aquilo que diz respeito à parte produtiva. Foi feita uma pesquisa aí, né, pela Page Talent, onde cerca de 58% dos colaboradores no Brasil têm mais facilidade para desenvolver as suas funções e buscar por inovação dentro do quadro de trabalhadores, né, do time que trabalha, quando eles estão atuando de forma mais independente. Olha só, gente, 58%, hein? Quase 60%, é um número interessante, hein? Isso aí evidencia a importância da autonomia no trabalho. Tá? Por que essa pesquisa, por que esse tema que nós estamos discutindo? Há 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, nós tínhamos, né, trabalhadores que só executavam a função quando recebia autorização do seu superior. Ele simplesmente não fazia nada, absolutamente nada, enquanto não recebesse uma ordem, lá, um sinal, qualquer coisa que fosse, autorizando ele a realizar aquela prática para a qual ele estava destinado. Ou seja, se a pessoa demorasse para fazer a autorização, o trabalho ficava parado. Essa era a realidade e ainda é em muitos locais hoje no Brasil. A autonomia é uma das tendências mais valorizadas no mercado de trabalho no momento. Ela se refere à capacidade de um profissional realizar suas tarefas de maneira independente, com a possibilidade de tomar decisões, agir a partir das suas habilidades e experiências adquiridas ao longo do tempo. Então, fica claro, né, que além de trazer essa autonomia, a pessoa se sente mais confortável, mais à vontade, e os resultados são melhores para a empresa. Já estamos no resumo da aula, hein? O colaborador tem a possibilidade de decidir como e quando realizar suas atividades, além de escolher as ferramentas e metodologias que ele acredita que são as mais eficientes para executar as suas tarefas. É indispensável que o profissional esteja alinhado às metas e objetivos da empresa, do negócio para o qual está voltada, para que possa agir da melhor forma, para dar resultado esperado. Com autonomia no trabalho, os profissionais têm mais liberdade, flexibilidade para a execução dos objetivos, cumprimento das metas, os horários que ele tem que cumprir, sem a necessidade do gerente ali, né, cuidando o tempo todo ali, né? O que acontece com o resultado? Aumenta a motivação, a satisfação, aumenta a produtividade da equipe, além de contribuir para que o clima organizacional se torne mais saudável e colaborativo, dentro daquela ideia que nós comentamos com vocês algumas vezes. Não basta somente salário, nós temos que ter um ambiente de trabalho agradável para desempenhar nossas atividades. Ainda, exemplo de autonomia no trabalho é o modelo de trabalho híbrido que se popularizou durante o contexto pandêmico aí do Covid-19. Os colaboradores podem trabalhar de casa em alguns dias da semana, sem a necessidade de se deslocar até o escritório diariamente. Então, isso é uma coisa que para algumas empresas simplesmente acabou, não tem mais, e para outras tantas ainda permanece, tá, gente? Tem pessoas ainda que ficam, né? Não 5 dias como estávamos até então, 2 a 3 dias em casa, realizando as atividades, ou 2 a 3 dias também no escritório. Né? Então o pessoal tem métrica, sabe quando é que rende, né? Sabe dos resultados, eles têm esse acompanhamento e sabe exatamente o que está acontecendo. Outro exemplo é a flexibilidade de horários, também muito interessante que tem acontecido. Você não precisa trabalhar das 8 ao meio-dia, das 13 às 18. Tá? Permite que os profissionais escolham o melhor momento para executar suas tarefas, respeitando sempre prazos e demandas da organização, sem esquecer essa parte aí, tá? Não podemos esquecer. Então veja, gente, uma imagem aí, para a gente ter aí como exemplo, né, autonomia no trabalho, na prática. O que acontece? Ó, conheça, né, os seus colaboradores, como é que eles agem, como é que eles trabalham, criando metas coletivas, realize treinamentos quando necessário, acompanhe os colaboradores, ofereça a liberdade. Vejam vocês a sequência ali. Ó. Né? Então temos que ser responsáveis para poder executar tal situação, né? Mas temos que ter o entendimento que tudo vai acontecer de acordo com aquilo que desejamos. Confere? Agora vamos tratar aí com vocês, aí, nesse momento, aí, sobre os 5 níveis de autonomia do trabalho distribuído. Observem vocês aí, ó.
para vocês lerem aí. Nível 0, trabalho só existe presencialmente. Não é permitido fora do horário, fora do local. Não existe isso, tá, gente? Tem situações, né? Mania de produção, naturalmente, você tem que executar dentro da fábrica, né? Não amigável para trabalho remoto. Nível 1. Ainda não é amigável. Nível 2. Limitação do ambiente físico. Já começamos a ter uma limitação aí com relação ao ambiente físico. Nível 3, adaptação para o remote first, né? A primeira parte aí que pode ser feita de forma remota, aqueles 2 a 3 dias que já são feitos, né, de forma remota. Não precisa estar no local de trabalho. Nível 4, trabalho assíncrono e deliberado. Não acompanha horário, tem liberdade de horário, tem liberdade total para ficar os 5 dias fora da empresa. E o Nirvana aí, vou deixar esse tema aí para vocês verem do que se trata, tá? Busquem aí a informação sobre o significado Nirvana, tá? Esse em roxo aí, dê uma olhada qual o significado. Quando você atinge esse nível aí, nível 5. Confere? Busquem entender o que é o significado desse Nirvana. Bom, gente, então vimos aí sobre a autonomia na aula de hoje. Né, os níveis que tem, as possibilidades, as áreas que pode ser, o que pode acontecer, a forma que temos aí, o incentivo que pode ser dado para algumas áreas ou equipes especializadas que podem trabalhar de casa, né, não precisam ficar necessariamente dentro do escritório, tendo como premissa, né, que vai ser executado o trabalho da mesma forma, vamos obter os mesmos resultados, vamos obter os números desejados pela empresa e a pessoa com autonomia para realizar as atividades, né, com maior possibilidade de pensamento, de liberdade de horário, né, não ficando ali restrito ao horário e ao local. Então ele pode ter a sua capacidade intelectual, sua capacidade profissional aumentada. Confere? Fica um vídeo para vocês assistirem aí, tá? As referências que foram passadas, e foi deixado material aí para vocês, uma folha aí sobre autonomia, é uma folha inteira com, se não me engano, 4 itens, e vocês devem fazer um resumo desses itens aí, né? Aproveitem o verso da folha aí, escrevam no verso da folha sobre esse material que foi passado para vocês. Legal? Então vocês têm até o resto do horário da aula para finalizar essa folha que foi deixada para vocês. Olá, pessoal. Acredito que vocês finalizaram aí a atividade. Legal? Lembrando que esse material de aula sobre autonomia está lá no Classroom. Combinado? Bom, agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula.